Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o universo de O Mágico de Oz e também sobre o filme Wicked. Antes, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é o mais importante, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Peço também para você curtir e seguir as redes sociais e o site, que estão todos na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias envolvendo o mundo da TV, cinema, filmes em geral, né? Música, literatura, games, eventos, vitrine e muito mais do que acontece no mundo da cultura pop. E ainda antes de falar exatamente sobre o universo de O Mágico de Oz, trazer um pouco sobre o que é o Mágico de Oz e também outros detalhes envolvendo Wicked, ou tanto musical quanto livro e principalmente agora o filme que estreia dia 21 de novembro nos cinemas brasileiros oficialmente. É importante eu deixar claro aqui que Mágico de Oz é o meu filme e o meu livro favorito de tudo. Eu ainda tenho bem dentro assim de mim exatamente o momento que eu assisti Mágico de Oz pela primeira vez, com a transição de Sépia para Technicolor. Tudo isso está muito envolvido na minha pessoa, então é importante eu deixar claro que eu não sou imparcial quando envolve o universo de O Mágico de Oz. Wicked também é um dos meus musicais favoritos da Broadway e que já veio ao Brasil, vai voltar uma terceira vez a partir de março do ano que vem no Teatro Renault em São Paulo. Então, se você tem curiosidade para ver o que é no palco, né, e também se preparar, por que não, para a segunda parte de Wicked, pode ser uma boa oportunidade para você. E agora, mergulhando de vez nesse universo de Mágico de Oz, eu vou falar um pouco sobre o que é, né, as suas várias adaptações, incluindo um pouco sobre o musical e também o livro, que eu já fiz um vídeo curto que está aqui disponível no canal e também em outras redes sociais, e também um pouco sobre o filme, que também tem uns detalhes mais reduzidos, mais resumidos, aqui no canal e também em outras redes sociais, como o Instagram e o TikTok. O livro Mágico de Oz foi lançado em 1900. É o primeiro livro de uma saga de mais de 40 livros. Esse primeiro livro foi escrito pelo L. Frank Baum e ilustrado pelo W. W. Denslow. Obviamente, ele é centrado, como todo mundo sabe, né, na Dorothy Gale, uma garota do Kansas, da cidade do Kansas, que, devido um ciclone atingir a sua casa com seus tios, ela acaba sendo transportada para o mundo maravilhoso de Oz, que é o nome do livro em inglês, praticamente. E nisso, para retornar para casa, ela precisa seguir pela a estrada de tijolos amarelos, para encontrar a Bruxa Má, destruir a Bruxa Má do Oeste e para conseguir os desejos, para que o Mágico de Oz, na Cidade das Esmeraldas, conceda o desejo dela, que é voltar para casa. Essa aventura, essa entrada ao lado é, né, conduzida ao lado do espantalho, que é o único espantalho que eu consigo ter algum apreço, né, algum carinho em toda a cultura pop, em tudo que envolve essas coisas. O Homem de Lata e o Leão Covarde. No total, o Baum escreveu 14 livros desse universo de O Mágico de Oz, e após a sua morte em 1919, vários autores acabam se juntando nessa empreitada de trazer mais histórias envolvendo a Terra Mágica de Oz, e completa então mais 26 livros, totalizando então 40 livros produzidos desse universo. As adaptações envolvendo o Mágico de Oz começam ainda no início do século XX, mais precisamente em 1902, quando o próprio Baum acaba adaptando a história de O Mágico de Oz para os palcos da Broadway, né, para os palcos de Nova York. E não é somente O Mágico de Oz em si, o primeiro livro, mas outros livros também acabam sendo tentados ali, sendo adaptados para o palco, mas nenhum grande sucesso. E, obviamente, em 1939 é lançado O Mágico de Oz, que tem a Judy Garland como Dorothy Gale, e é a versão mais celebrada de qualquer adaptação já feita envolvendo o Mágico de Oz. Porém, tanto os palcos quanto também a TV e o cinema, eles adaptam bastante as histórias de Oz, trazendo uma versão moderna, geralmente de O Mágico de Oz, desse primeiro livro, como também elementos de dos outros 39 livros envolvendo o cânone desse universo.
Eu vou falar aqui algumas dessas adaptações, obviamente, tirando Wicked, porque esse vai ter um segmento em especial, obviamente. Em 1974, vem aos palcos da Broadway The Wiz, que é formada inteiramente por um elenco negro. Ele é exatamente a história de Dorothy Gale, mas dessa vez ela é uma professora do Harlem que acaba sendo transportada para o Mágico de Oz, para a Terra Encantada do Oz. Em 1978, ganha uma versão cinematográfica, ganha uma versão para os cinemas, com um elenco só formado pela Diana Ross, Michael Jackson, entre outros nomes, né? Mas os dois eram os principais nomes desse elenco. E tem a NBC fez, quando ela fazia suas versões de musicais ao vivo, que já teve Hairspray, teve Peter Pan e outros. Teve uma versão de The Wiz, que teve no elenco a Queen Latifah, Amber Riley, Uzo Adubo, a Mary J. Blige, como Neil, Elijah Kelly, outros nomes, mas esses são os principais, novamente reiterando isso. E ela foi exibida em 2015, foi uma das versões mais... Uma das versões ao vivo, né, que teve Hairspray incluindo com a Ariana Grande, é importante deixar isso também estruturado, falado, né? É uma das versões celebradas envolvendo essas versões ao vivo que a NBC fazia em seus especiais de final de ano. Em 1985, vem aos cinemas e à TV O Mundo Fantástico de Oz, que é uma sequência não oficial do filme de 1939. Esse filme é inspirado no livro Ozma of Oz, que foi lançado em 1907, então escrito ainda pelo Baum. E o enredo traz a Dorothy retornando à Terra de Oz. Só que essa terra foi conquistada, né, pelo malvado, por um rei malvado e sua assistente, também, né, uma princesa. E ao lado de novos amigos, ela precisa ali restabelecer a ordem que ela tinha deixado quando ela retornou ao Kansas, batendo 3 vezes o seu sapatinho prata, que no filme é sapatinho em rubi exatamente por causa da Technicolor, né, por causa para trazer cor, mas a cor oficial, a cor verdadeira do sapatinho é prata. Enfim, não é uma versão celebrada, não é uma versão que as pessoas gostem tanto de lembrar, mas é importante ser lembrada de certa forma. Em 2013, vem Oz, o Mágico e Poderoso, que tem a Mila Kunis, a Rachel Weisz e a Michelle Williams como as bruxas. O filme é exatamente trazendo a história, né, do Mágico de Oz, de quem é essa persona, de um mágico que engana as pessoas, basicamente, em feiras que rodam os Estados Unidos, que acaba, por causa de um balão, e também um ciclone, acaba sendo transportado pela Terra de Oz e encontra 3 bruxas que acabam entendendo que ele talvez seja o que vai restabelecer a ordem em Oz. Então, tem essa dinâmica, tem as dinâmicas envolvendo exatamente as bruxas, quem são qual a localidade de cada uma. Então, não é também uma versão muito que as pessoas gostam de lembrar, mas que traz esse universo, que lembra esse universo muito bem e traz é um prelúdio, exatamente, do livro e, por que não, do filme. E agora eu vou falar de 2 séries que são ambientadas nesse universo. Duas de várias séries que são ambientadas nesse universo. Primeira é Tin Man, que foi exibida em 2007 pelo Sci-Fi, ainda com uma nomenclatura diferente lá nos Estados Unidos naquela época. A Zooey Deschanel, Richard Dreyfuss e o Alan Cummings participaram dessa minissérie. Essa é uma reimaginação meio futurista, envolvendo a história de Dorothy Gale. Ela traz uma descendente da Dorothy Gale original, que acaba dentro da Terra do Oz. Ela precisa recuperar memórias envolvendo essa terra mágica e também reencontrar algumas conexões para que se derrote a feiticeira. E 10 anos depois, em 2017, vem Emerald City, que foi uma criação do Matt Arnold, foi exibida pela NBC. Contou com a Atra Arjona, Oliver Jackson Cohen, Jolie Richard e Vincent D'Onofrio no elenco. É centrada em uma garota de 20 anos que acaba dentro da Terra de Oz e precisa encontrar um mágico, sem saber que ela é parte de uma profecia exatamente para liberar essa terra de um mal.
basicamente. Então vamos mergulhar um pouco dentro do universo exatamente de Wicked, né? Wicked o musical é baseado primeiramente em um livro lançado em 1995, escrito pelo Gregory Maguire, que faz parte, na verdade, de uma quadrilogia e que tem uns spin-offs seguindo agora. O livro basicamente é realmente a história da Bruxa Má do Oeste e para questionar toda essa, na verdade, a quadrilogia inteira e questionar o enredo faz parte de questionar se o mal, se você é mal por natureza ou se você é transformado em uma pessoa má conforme eventos acontecem na sua vida. Além de Wicked, tem os lançamentos de Son of a Witch, que foi lançado em 2005 nas livrarias dos Estados Unidos, A Lion Among Men, que foi lançado em 2008, e Out of Oz, que foi lançado em 2011. Em 2021, o Maguire começou uma nova trilogia focada também no ambiente de Oz e focada em um dos personagens específicos envolvendo a Bruxa Má do Oeste, que tem uma ligação com a Bruxa Má do Oeste, mas eu acho que pode acabar sendo um spoiler se você quiser conferir. Mais detalhes é facilmente encontrado dentro da internet, dentro do Google. Então, se você quiser saber mais, eu aconselho a mergulhar nesse mundo de wikis da vida. O musical chega na Broadway em 2003, protagonizado pela Kristen Chenoweth, que interpreta Galinda, Glinda, né? E isso é explicado durante o filme, e a Idina Menzel, que interpreta a Elphaba. A peça em si é centrada exatamente na amizade improvável entre essas duas pessoas, entre essas duas bruxas, que vão se tornar a bruxa boa do norte, que é a Glinda, e a Elphaba, que se torna a bruxa má do oeste, e nelas, primeiro ato, principalmente na Universidade de X, né, nessa transformação de duas inimigas, duas pessoas que se antagonizam, né, com personalidades muito distintas, que acabam se cruzando, que são forçadas a ter a dividirem o mesmo espaço, para se transformando aos poucos até chegar no que culmina a ser exatamente essas duas personas, essas duas pessoas, e o que elas se transformam, no que a Terra de Oz acaba transformando, acaba fazendo elas se transformarem nesse, e transformação é realmente a palavra para toda para a jornada dessas duas pessoas, né, para essas duas personagens. A peça ainda está, obviamente, em cartaz na Broadway, é atualmente a segunda maior bilheteria desse século, perdendo apenas para o Rei Leão. É uma das peças mais vistas e mais apaixonadas, que uma fanbase mais apaixonada toda vez que troca as personagens, principalmente da Elphaba e da Glinda, tem toda uma comoção, tem toda uma situação das pessoas quererem saber mais de cada uma delas. Ganhou, obviamente, versões ao redor do mundo, turnê nacional nos Estados Unidos, turnê na Inglaterra e uma extensa jornada, uma extensa temporada no West End, que é a Broadway de Londres, né? Teve versões na Austrália, no México, obviamente versões aqui no Brasil, duas, né, protagonizadas pela Fabi Bang e pela Mira Ruiz, que retornam em março exatamente no Teatro Renault, em São Paulo. Outras versões menores, não autorizadas, obviamente rodaram o mundo, então é um dos musicais mais exatamente apaixonantes que você pode ter ao longo exatamente se você quiser ver alguma peça da Broadway, eu acho que essa é uma boa, traz bem o que é uma peça da Broadway, essa sensação. E agora, finalmente, é tempo de falar sobre Wicked, o filme, que estreia dia 21 de novembro nos cinemas brasileiros de forma oficial, né? Tem toda a situação de pré-estreias que já estão acontecendo a partir do dia 18 em algumas localidades. Então, já é o momento de garantir o ingresso e assisti-lo. O filme está em desenvolvimento desde meados da década de 2010, mais ou menos. Lembro que quando eu assistia, quando o Glee estava em exibição, já tinha alguns rumores que estavam tentando produzi-lo, só que somente em 2019, que foi confirmado e que John M. Chu, que dirigiu em um bairro de Nova York, seria
o diretor desse filme e que seria dividido em duas partes. A primeira parte é o primeiro ato, certinho, e a segunda parte vai ser o segundo ato, talvez um pouco mais estendido para trazer um pouco mais de contexto sobre algumas situações, né, para dar um pouco mais de escopo mesmo, de corpo, para a segunda parte, que é um pouco mais corrida. Cynthia Erivo interpreta a Elphaba e a Ariana Grande, que está como Ariana Grande Buteira, que é quando ela explicou de uma forma bem bonita que foi o nome, né, que ela era, que é o nome dela, né, quando ela foi assistir Wicked pela primeira vez, que foi quando ainda a Kristen Chenoweth e a Idina Menzel fizeram esse filme, o musical, estavam no musical. Ela também começou a sua carreira na Broadway. As duas estão bem envoltas, têm uma situação musical muito bem estabelecida, tanto dos palcos quanto também, né, vocalmente falando. As duas, obviamente, a Ariana Grande tem uma carreira longa como cantora. A Cynthia teve alguns álbuns lançados também, mas a Cynthia sempre ficou mais em teatro, tanto que agora ela é vice-presidente de uma das associações do Reino Unido, com David Herrenhood, que então também tem isso envolvido. E a Ariana, ela começou na Broadway e foi pra TV, obviamente. Muita gente lembra envolvendo Victorious e Sam and Cat, ambas da Nickelodeon, antes de ir completamente para o mundo da indústria musical, da indústria, né, sendo cantora, lançando álbum adoidada, né? E agora ela retomou exatamente um pouco mais para a parte de atriz. Então, tem todo um sentimentalismo ali envolvendo as duas, que é muito bonito de ser assistido, eu posso falar isso apenas. O Jonathan Bailey interpreta o Fiero, também tem esse papel é expandido na segunda parte, né? O Jeff Goldblum interpreta o Mágico. A Michelle Yeoh interpreta a Madame Marble, que é um dos grandes destaques. A Marissa Bold interpreta a Nessa Rose. Ethan Slater interpreta o Bock. Bowen Young, Brian James e aquela Cyril são os personagens inéditos que possuem nome, são expandidos, alguns deles também. Tem outros personagens muito interessantes que as pessoas vão se emocionar assistindo, isso eu posso falar. E a segunda parte está prevista para estrear dia 20 de novembro do ano que vem, exatamente cobrindo, como eu disse, a segunda parte do musical. E, obviamente, devo trazer alguns detalhes sobre eles, provavelmente ano que vem, né, para dar um pouco mais de detalhes e falar um pouco mais sobre ele exatamente quando estiver próximo do lançamento, que é o mais importante. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, que é bem importante, assim como ativar o sininho, como eu sempre falo, para receber os vídeos que são postados por aqui. Peço também para seguir, compartilhar as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe mesmo as principais notícias envolvendo cinema, TV, games, literatura. Também tem música em geral e tem cobertura de eventos, falando sobre eventos. A CCXP 24 está chegando, então se você quiser saber o que está acontecendo, informações sobre o line-up e também outros detalhes, o site tem tudo. Também tem espaço para entrevistas, vitrine e muito mais do que acontece no mundo da cultura pop. É isso e até